Débora, a juíza corajosa que confiava em Deus. Em uma época muito distante da nossa, quando os israelitas ainda estavam aprendendo a confiar em Deus, após saírem do Egito, o povo de Deus enfrentava muitos desafios. Eles tinham sido libertos da escravidão, tinham atravessado o deserto, mas ainda lutavam com uma coisa muito séria: o esquecimento. Isso mesmo, o povo se esquecia de Deus. Esquecia de como Ele os tinha libertado. Esquecia das promessas, dos mandamentos, do amor. E toda vez que se esqueciam, coisas ruins aconteciam. Eles começavam a seguir falsos deuses, a desobedecer, e então caíam nas mãos de inimigos cruéis. Foi exatamente isso que aconteceu quando a história de Débora começou. O povo de Israel havia se afastado de Deus, e por isso estavam sendo oprimidos por um rei muito poderoso chamado Jabim. Ele era rei de Canaã e tinha um comandante de exército cruel chamado Sísera. Esse comandante tinha 900 carros de ferro, armas poderosas para aquela época, e por 20 anos ele oprimiu o povo com violência. Juízes 4:1-3. Mas Deus nunca se esquece do seu povo. Mesmo quando o povo esquece dele, Deus continua amando e esperando o momento certo para agir. E então, ele escolheu uma mulher muito especial. Seu nome era Débora. Débora era diferente. Ela era cheia do Espírito de Deus. Era uma mulher sábia, respeitada por todos, e tinha um coração totalmente entregue ao Senhor. Ela era juíza, a única mulher juíza de todo o Antigo Testamento. Juízes 4:4. As pessoas vinham até ela para resolver problemas, conflitos e buscar conselhos. Ela se sentava debaixo de uma palmeira, chamada a Palmeira de Débora. E todos sabiam que ali estava alguém que ouvia a voz de Deus. Um dia, enquanto orava e meditava na presença do Senhor, Deus falou com Débora com clareza. Ele deu a ela uma missão corajosa: libertar o povo da opressão de Sísera. E para isso, ela teria que chamar um líder militar chamado Baraque. Ele era um guerreiro experiente, mas também um homem inseguro. Débora mandou chamá-lo e disse: "O Senhor, Deus de Israel, ordena que você reúna 10.000 homens e vá ao Monte Tabor. Lá, Deus entregará Sísera nas suas mãos." Juízes 4:6-7. Mas Baraque hesitou. Ele sabia que o exército de Sísera era muito mais forte. Ele viu os carros de ferro e sentiu medo. E então disse: "Eu irei, mas só se você for comigo." Juízes 4:8. Débora, com firmeza e fé, respondeu: "Eu irei com você, mas saiba de uma coisa: a vitória não será sua. O Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher." Juízes 4:9. E foi exatamente isso que aconteceu. Débora e Baraque organizaram o exército. Subiram ao Monte Tabor com 10.000 homens. E então, quando chegou o momento certo, Débora deu a ordem com convicção: "Levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em tuas mãos. O Senhor saiu à tua frente." Juízes 4:14. Baraque desceu com seus soldados, e Deus causou confusão no exército de Sísera. Todos os carros de ferro foram derrotados. Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Deus estava lutando pelo seu povo, mas a história ainda não havia terminado. Sísera, agora sozinho e desesperado, correu até a tenda de uma mulher chamada Jael. Ela era esposa de Éber, e os dois tinham um tratado de paz com o rei Jabim. Sísera achou que ali estaria seguro. Jael o recebeu com gentileza, deu leite para ele beber, cobriu-o com um cobertor e esperou que ele dormisse. E quando Sísera caiu em sono profundo, Jael agiu com coragem e determinação. Pegou uma estaca da tenda e um martelo, e o matou. Juízes 4:21. Sim, foi uma cena forte.
mas foi o cumprimento da palavra que Deus havia dado por meio de Débora. Sísera seria entregue nas mãos de uma mulher. E assim, Deus libertou o povo de Israel naquele dia. A opressão de Jabim começou a acabar, e Israel voltou a ter paz. Juízes 4, 23, 24. A história de Débora é uma das mais poderosas de toda a Bíblia. Ela nos mostra que Deus pode usar qualquer pessoa, homem ou mulher, jovem ou idoso, para cumprir seus propósitos. Deus não olha como o mundo olha. Ele escolhe os que têm fé, os que o ouvem, os que confiam. Débora era uma líder, uma profetisa, uma mulher de coragem e fé. Ela não tinha um exército, não tinha armaduras, mas tinha uma arma que ninguém podia ver: a confiança em Deus. E você? Deus também quer usar sua vida. Talvez você pense que é pequeno, que ninguém te nota, que não tem força suficiente. Mas Deus vê seu coração, e se você confiar nele, Ele pode te usar para mudar sua casa, sua escola, sua cidade. Lição 1. Deus usa quem ouve sua voz. Débora passava tempo com Deus. Ela ouvia a voz do Senhor. Antes de agir, ela buscava direção. Isso é algo que todos podemos fazer. Tire um tempo para orar, ler a Bíblia e ouvir o que Deus quer dizer ao seu coração. Lição 2. Coragem vem da fé. Débora não foi corajosa porque era forte. Ela foi corajosa porque confiava no Deus forte. Quando Deus disse para agir, ela obedeceu. Não deixou o medo impedir. Fé é confiar mesmo quando parece impossível. Lição 3. A obediência traz vitória. Baraque poderia ter dito não, mas decidiu obedecer, mesmo com medo. Jael também foi obediente e ousada. E todos esses passos de obediência fizeram parte do plano de Deus para libertar um povo inteiro. Lição 4. Deus dá valor às mulheres. Em uma cultura dominada por homens, Deus escolheu uma mulher para liderar Israel. Isso mostra que Deus vê todos com os mesmos olhos. Meninas e meninos podem ser usados por Ele, se estiverem dispostos a obedecer e confiar. Lição 5. Deus nunca esquece do seu povo. Mesmo quando Israel se afastou, Deus respondeu ao clamor. Ele escutou a dor do povo. E ainda hoje, Deus ouve a sua oração, o seu choro, a sua necessidade. Ele nunca se esquece de você. Se essa história tocou o seu coração, se você quer ser como Débora, alguém que ouve a voz de Deus e age com coragem, então, inscreva-se neste canal agora mesmo. Clique no botão de curtir. Deixe nos comentários: quero ser corajoso como Débora. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa história. Vamos orar juntos. Querido Deus, obrigado por me mostrar a história de Débora. Obrigado por me lembrar que posso confiar em Ti. Mesmo quando tenho medo, sei que Tu estás comigo. Quero ouvir Tua voz, obedecer e ser usado por Ti. Dá-me coragem, como deste a Débora. Dá-me fé, como destes a Baraque. Dá-me ousadia, como mostraste em Jael. E ajuda-me a viver uma vida que Te agrada. Em nome de Jesus. Amém. Deus te ama e tem planos lindos para você. Não desista, não se esconda, confie, ouça, obedeça e vive a aventura de caminhar com o Deus que nunca falha. Compartilhe este vídeo com seus amigos, com sua família, com quem precisa saber que Deus ainda levanta pessoas corajosas para fazer diferença. Que Deus te abençoe poderosamente. E lembre-se, você também pode ser como Débora, uma pessoa que muda o mundo porque confia no Senhor.